Fala rapaziada, estamos de volta com mais um vídeo e hoje eu vim falar sobre um assunto interessante. 5 coisas que todo gamer faz. É isso mesmo que você escutou, todo gamer. Eu vou dar minha opinião sobre 5 coisas que todo gamer faz. Então pode confiar que dessas 5 coisas, pelo menos umas 4 você faz. Será? Então vamos que vamos. Primeira coisa seria o quê? Valorizar a mídia física. Aí entra uma questão emocional, porque hoje em dia praticamente todo mundo joga a mídia digital do jogo, ou então joga na nuvem, ou então joga jogos que são mobile, e aí as pessoas acabam não tendo o CD do jogo. E a questão não é só ter o CD, a questão é que muitas vezes os jogos vinham com um banner dentro do DVD, é, a capa do jogo era maneiro de guardar, o jogo vinha com manual, tinha tudo isso, e isso não tem preço, né? E isso foi se perdendo com o tempo, porque o foco é outras coisas agora, e possivelmente no futuro nem CD vai ter mais. Obviamente muita gente ainda compra o CD, tem a mídia física, mas não tem todo aquele valor, não tem toda aquela questão emocional. Geralmente quem tem essa questão emocional e quem se importa com isso é colecionador, são as pessoas mais antigas, as pessoas que têm acima de 20 anos de idade. E na opinião de muita gente, colecionar jogos seria você ter o jogo fisicamente, vamos dizer assim, porque é difícil você explicar para uma pessoa que a coleção tá na nuvem, que a coleção tá na Steam, que a coleção tá, sei lá, em qualquer outro lugar. Ou então a tua coleção são jogos mobile que tu jogou. Geralmente não é visto dessa forma. E acaba sendo relevante tu ter uma coleção de jogos em casa, guardado, jogos antigos principalmente. E falando em jogo antigo, uma outra coisa que todo gamer faz, ou então já fez em algum momento, com algum jogo, com alguma franquia, com alguma empresa, seria o quê? O saudosismo, o famoso saudosismo que engana muita gente nesse mundão. E a gente pode separar esse saudosismo em duas partes. Primeiro, o saudosismo tóxico, que seria aquele cara que acha que todo jogo atual é muito inferior em relação aos jogos antigos e que ele não admite certas coisas que são óbvias. Por exemplo, tem jogos que envelheceram muito, mas muito mal. Tem jogos que hoje em dia não fazem sentido, como por exemplo Black, que era um jogo que se destacou muito por ter destruição de cenário, por ser maneiro, mas ele era um jogo single player que hoje em dia jamais faria sucesso, porque hoje em dia o foco é jogos online. Era uma outra época, um outro momento, fora que esse jogo tinha elementos que a gente pode dizer que o jogo era muito datado, entendeu? Que não serve para você lançar esse tipo de jogo hoje em dia. E hoje em dia, esse jogo jamais chamaria a atenção das pessoas. E tem aquele saudosista tóxico que ele não acompanha a indústria, não acompanha as notícias e ele trabalha muito, por exemplo, tem 2 empregos, alguma coisa assim, não tem tempo para ficar pesquisando jogo novo, não tem tempo para nada. E aí ele conhece o quê? Conhece os jogos antigos, os jogos da época dele. E aí como ele não dá espaço para novidade, ele acha que a indústria ainda está nos anos 90, ainda está no começo dos anos 2000 e só critica os jogos novos pelo esporte. É basicamente isso. E tem o saudosista saudável, que é aquele que adora os jogos antigos, que admira muito, que é muito fã, que rasga elogios, que muitas vezes passa do limite, mas ele entende que existem jogos mais atuais, que têm qualidade e que é bom tecnicamente. E depois de falar isso, você deve estar pensando que eu não devo gostar dos jogos de Play 2 ou então não devo gostar do Black. Mas o Black é um jogo que eu zerei, que eu gostei muito, mas o que eu falei nesse vídeo é realidade. Uma outra coisa que todo gamer faz, praticamente todos, principalmente a pessoa que está no PC, a pessoa que vive de PC, a pessoa que muitas das vezes nunca jogou no console, é o que? Ficar analisando o desempenho do jogo. Se o jogo roda bem, se roda 60 FPS, se o jogo crasha, coloca todos aqueles dados na tela, você fica vendo aquilo dali. Várias pessoas nem entendem o que aquilo significa e várias pessoas não ligam. Mas tem várias pessoas que gostam de falar que tá rodando perfeito, rodando liso, e fica mostrando, analisando um monte de coisa, e as pessoas casuais não entendem nada. E fica aquele conflito de pessoas que entendem e pessoas que não entendem. Geralmente, quem não tem entendimento disso, acha que se tiver rodando a 30 quadros, e tipo assim, não é exigente as pessoas que não entendem. As pessoas que não acompanham essas paradas, tipo assim, tá valendo tudo na cabeça delas. Quando tá valendo, tá valendo. Ronaldinho, você no futebol. E a gente tem que lembrar que nem todo gamer joga no PC, nem todo gamer entende de PC. Então, quando ele se encontra com um cara que entende de PC, geralmente ele fica assustado quando o cara de PC
ele mostra uma superioridade, porque ele entende se o jogo roda a 1000 quadros, 60 quadros, enfim. E aí ele acha que ele é o melhor. Cabeça, eu sou o melhor. Ele se acha o cara, ele se acha que é o melhor, ele acha que é o cara que mais entende de jogos, games, PC, consoles e tudo, né? E a outra coisa também que todo gamer faz, né? Estamos quase acabando com esse tópico, é o quê? A guerra dos consoles. O cara tem um lado na guerra dos consoles. Ou ele é muito fã de PlayStation, ou ele é muito fã de Xbox, né? E aí ele tem um ódio pelo rival que não faz sentido nenhum. E tipo assim, se tiver um exclusivo que só tem no console do rival, o cara fala que esse exclusivo não é bom, que não tem qualidade, que não é tão bom assim. Tipo assim, o cara é fã de Xbox, e aí pra defender o Xbox ele acha que o certo é falar que o God of War não é bom. Entendeu? O cara que gosta de God of War e tá na guerra, ele vai falar que o Forza não presta. Entendeu? Vai falar que, sei lá, que o Need for Speed era muito melhor. Antigamente o jogo de corrida era arcade e o Forza é realista. Sempre vai ter uma coisa que não faz sentido, né? O cara defende com unhas e dentes, coisa que não faz nem sentido. Na minha visão, tudo bem, tu preferiu o PlayStation ou então preferiu o Xbox, mas tem que admitir que do outro lado também tem jogos bons, tem exclusivos bons, né? Então você tem que admitir isso, essa é a minha opinião. Na minha visão, o ideal seria o quê? Ter um console só que tem tudo. Mas isso é uma coisa que não faz parte da realidade. É uma utopia, é um sonho que eu tenho. Eles estão deixando a gente sonhar. E para fechar o caixão, qual é o último tópico? Reclamar de empresas que têm práticas gananciosas, né? Como por exemplo, empresas que cobram muito numa DLC, empresas que têm skin que é muito cara, empresas que colocam jogos que são pay to win, que você tem que ficar jogando o jogo 350 meses ou então gastar 5, 20, 50 reais para conseguir farmar no jogo, conseguir ter os itens que precisa, conseguir evoluir o personagem, conseguir coisas importantes no jogo que para você conseguir essas coisas de graça seria quase impossível ou então demoraria 350 anos, né? Que é uma coisa que aconteceu muito, né? Comigo isso já aconteceu, esse problema, e eu acabei dropando o jogo, né? E hoje em dia eu não ligo tanto mais para isso porque eu tô vacinado, teoricamente. Muitas pessoas estão vacinadas, ou então a pessoa vai buscar outro jogo, né? Mas eu acho que na época do Play 2 já não era tanto esse tipo de problema, vamos dizer assim. Tinha pouco na época do Play 2 porque não tinha DLC, não era famoso essa questão de colocar modo online dentro do jogo. Então, todo o conteúdo tinha no jogo porque não tinha atualização. Os jogos eram focados no single player. E hoje em dia, como tem o foco no multiplayer, acaba tendo muitas atualizações, DLCs, e tudo isso faz com que você compre pedaços do jogo, né? Então essa é a minha opinião. Se tu é gamer, se inscreva no canal, deixe seu like. Se você não é gamer, também deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe. É isso aí, faço vídeo todos os dias, até quarta, quinta, sexta, sábado, segunda. Pega o RG dele aí e manda ele se apresentar segunda-feira. Então é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!